Olá, saudações mais uma vez. Muito obrigado por estar aí, na casa de vocês. Uma excelente noite. Obrigada pra você também. Tá toda linda, meu amor. Hoje eu tô de escurinho. Escurinho é ótimo. É o escurinho com dourado, né? E hoje nós vamos abordar um tema muito legal que desde que o mundo é mundo existe e muitas vezes existe dentro das nossas casas com pessoas, por incrível que pareça, mais próximas de nós, que é sobre pedofilia. Nossa, é um mal da humanidade. Eu acho que a gente tem que abordar esse tema de uma forma leve, não leve rindo, mas assim, sem julgar, sem condenar, porque É uma doença, né? Não tem exatamente. Tudo tem um porquê por trás. E pedofilia é uma doença emocional, né? A própria Toalá, que a gente sabe do quadro dela aqui, fala muito sobre isso. E o que criminalmente, na lei, isso nos atinge. Então, recebam com todo carinho, na casa de todos vocês, a nossa deliciosa doutora Carol. Seja muito bem-vinda. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. Eu tô rosa-choque com ela aqui, olha. Tá linda. Eu adoro essa cor. Ó, a nossa sonorização. Mama. Tá tudo, né? Adorei. Tá de pantera cor-de-rosa? Que bom. Por quê? Que bom. Você tá toda linda. Ah, que bom que você gostou. Com medo que eu não gosto. Eu adoro ela, porque ela fica assim, tá ótimo, tá sempre ótima. Você tem um bom gosto, né, mamãe? Impecável, né? E ela é linda, né? Também. Antes de mais nada, Obrigada. a gente se... E a gente puxando o saco das deselegante. nossas advogadas. Não é? Não é puxando o saco, é sendo verdadeiro, falando mesmo. Tanto que eu já abafa, mas teve uma vez que ela tava com uma cor, que eu brinquei com ela e ela riu. Falei, você não me põe isso aqui. Deixa pra lá, senão eu vou te processar. Ah lá, Cuidado. Tô exatamente. brincando. Peraí. Bullying. Bullying. Antes de mais nada, excelente noite. A gente é deselegante, né? Fala um programa tão chique. É porque fica íntimo, já começa batendo papo, né? Sem formalidade, né, Carol? Já entra, mas antes de mais nada, boa noite, muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Por estar aqui. Mama, você, eu não tenho o que dizer, né? Minha parceira. E a toda a minha equipe, a todos vocês aí de casa, uma excelente noite também. Ao Buffet Finesse, muito obrigado. A SR Iluminação, a Estela, aos meninos, ao Bruno, a toda a equipe, que faz esse trabalho incrível para encantar a vida de vocês, né? Porque luz é luz, né? E todo Eu esse adoro. povo que trabalha aqui, seja do buffet, seja nossos técnicos, todos eles são de um astral tão gostoso São. que a gente se sente em casa. com Eu sou eles, né? muito agraciado mesmo, e você sabe disso, já falei isso para eles, longe das câmeras, já falo sempre isso. E a gente é privilegiado por ter profissionais, a gente brinca, chama eles de cavalo. É que também nós é bonzinho, né? Também. Nós é pobre, mas nós é limpinho, né? Não é verdade? Não é, porque quando a gente gosta genuinamente, né, Verdade. Carol? Isso mesmo. E isso tem que ser feito assim, né? Sem Eu dúvida acho. nenhuma. Então, obrigado a todos vocês, ao meu diretor de fotografia, ao Rafa, nosso videomaker, ao Baitola, o meu outro videomaker, que não é Baitola, mas a gente chama de Baitola. Não entendi. O Doug, brincando. Enfim, ao Buffet também, Rodel Fest. Carmen, muito obrigado por todas as vezes, há quase 3 anos, servir os nossos convidados, né, mama? E a nós muito bem. todos, com tamanha excelência e maestria em questão de alimentos de buffet, né? Pois é, eles fazem uma comida deliciosa. Eu adoro. Todos a minha equipe, a FR Mídias também, a RP, que é do Rafa. As enfim, quiches todos são vocês. maravilhosas, os Né? macarrons. E vamos falar do babado aí que eu tô tentando... Não, pra não Eu chegar- também tô tentando ver como que eu vou fazer. É, porque é um Deixa eu- assunto Deixa eu delicado. começar de um jeito. Deve, começa, porque eu tô tentando achar um É o seguinte, eu tava pensando aqui. O nosso tema hoje, como vocês já sabem, é pedofilia. Isso, no digital em especial. Nos tempos da minha avó, ou seja, lá nos anos 1900, 1800, 1900, era muito normal, não só no Brasil, mas lá fora também, em alguns lugares, haver casamentos de um senhor de idade com uma menina de 14, 15 Arranjado, anos. mas ainda tem isso, mama, até Não, hoje. então, mas estou falando, né, naquele tempo. Então, as meninas muitas vezes as meninas não tinham
a Escolha, mínima né? noção do que era um casamento e tinha que ser casado. E naquele tempo não se falava em pedofilia. Com o passar do tempo, a gente foi vendo uma coisa aqui, outra ali, né? Principalmente em lugares mais ermos do nosso país, né? Tipo norte, nordeste, interior, Sim. no interior do Brasil, lá perto da Amazônia, que essa prática ainda existe e arraigada, inclusive alguns com até o pai e a mãe saberem. Sim, perfeito. Na nossa vida moderna, quer dizer, eu nunca aceitei isso, mesmo no tempo da minha avó, nunca aceitei isso, Uhum. né? E a gente tem que sempre tomar um certo cuidado quando fala desse assunto, porque às vezes ninguém é culpado, é uma doença que alguém tem e que hoje em dia ela é mais difundida, eu acho, não sei se é o que vocês acham, no meu ponto de vista, pela facilidade de comunicação rápida com tudo. Internet e tal, a vida moderna. Como podemos resolver esse tipo de acontecimento nefasto aqui que a senhora acha que a gente tem que... como é que a gente pode fazer para tentar amenizar um pouco isso, né? É, perfeito. Como que a gente faz, né, mama, para amenizar isso, conscientizar as outras pessoas, né, mama? O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode ensinar nossos netos, nossos filhos? Perfeito. De uma forma não violenta. Eu não sei, é uma coisa que me mexe muito comigo. Perfeito. Até porque é criança e tal. E sempre é uma coisa meio bárbara pra gente, quando bate na gente. Perfeito, mamãe. Você sabe que você colocou um ponto muito importante, que é justamente com essa questão da internet. Primeiro, é importante, obviamente, citar que pedofilia é crime. É então, crime, tem que ser crime. Sempre que a gente souber de algo também, a gente precisa denunciar. Geralmente mesmo ocorre, às vezes, dentro da própria casa. Mas com o avanço da internet, esse acesso às redes sociais, a gente está com uma sensação, inclusive, de que aumentaram seus casos de pedofilia, né? E que, na verdade, o que acontece é que eles sempre existiram, como você colocou. A vida inteira. A vida inteira. Só mas que agora a gente tem acesso. Não era tão criminalizado. Não era. E a gente não sabia o que acontecia. Com a rede social, as pessoas expõem isso. Inclusive, tem gente que não entende que é crime, não sabe que é crime, expõe algumas questões nas redes sociais com menores de idade. E também a gente tem ainda uma exposição ainda maior dos filhos, netos, crianças, adolescentes, porque antes eles estavam ali, querendo ou não, expostos ao crime de pedofilia no ambiente familiar ou no núcleo de vizinhos. Agora eles estão expostos ao mundo, porque obrigatoriamente, praticamente, os pais precisam dar um celular para os filhos ali, porque os filhos estão implorando. E né? para também localizar onde eles estão, né? Para localizar por segurança. E aí acaba que eles estão ali nas redes sociais expostos para pessoas que fingem, às vezes, né? Tiveram casos famosos que apareceram recentemente, fingem que são adolescentes e depois vão encontrá-los e acabam praticando o crime de pedofilia e até sequestrando também. E aí, assim, qual que é a questão? O primeiro ponto, antes de tudo, é justamente os pais entenderem que, por mais que precisem entregar o celular na mão dos filhos, ou que eles entendem que é devido, nem sempre a tecnologia tem que ser colocada para eles, né? Todo mundo está utilizando. Né? A tecnologia, ela é boa, mas a gente precisa começar a pensar quando ela é boa e quando ela não é. A rede social, ela realmente é boa agora no meu âmbito familiar? E aí, a partir daí, os pais começarem a controlar. Então, existem muitos aplicativos que os pais conseguem dar o celular para os filhos, mas fazer o que a gente chama de controle parental, que é justamente verificar... Bloquear. Bloqueia. Sites, não, e depois tem uma outra coisa. E vê as mensagens também. Sim. Né, que tá recebendo. E tem uma outra Monitora, coisa. né? E tem uma outra coisa também que eu acho que a psiquiatria, a psicologia, os psiquiatras e as pessoas que estão ligadas a esse tipo Sim. de problema, o pai, ou a mãe, ou o familiar, ou quem é responsável, ficar atento às reações da pessoa. É isso.
A criança era feliz, brincava, de repente fica calada. É isso. De repente fica muada, de repente não quer ir na escola, de repente não quer ir para casa de algum parente, de repente fica nervosa e muda o seu semblante quando aparece alguém X na casa. Se as pessoas não prestarem atenção a esse tipo de reação e tiverem um contato honesto e direto com a criança, do jeito que vai educar, a criança não vai ficar intimidada com nada. Ela vai estar sabendo, vai poder falar se alguém fez alguma coisa, né? Porque muitas vezes se descobre, às vezes tarde demais, que a criança já está traumatizada. Sim. Às vezes até através de um desenhinho que a criança faz, o psicólogo vai lá e fala, ela está tendo algum problema com isso. A fala, perde a fala. E quando eu vou um pouco mais fundo, tá? Sei que a doutora é advogada, não é psicóloga. E eu vou pegar o exemplo que eu tive dentro da minha criação de pai e mãe. Eu, por exemplo, quando na minha infância, a minha bisavó, por exemplo, era índia e foi laçada. Isso eu sei porque a minha avó me contou. E a minha avó abominava isso. Tanto que a gente não teve essa criação dentro da minha família, não era permitido. Sempre tem, é óbvio, mas não se permitia bullying, não se permitia menosprezar as pessoas, sabe? Lógico que eu passei isso na minha sexualidade, que não deixa de ser diferente, é o mesmo peso e medida, né? Essa coisa. Só que hoje, deixando claro que eu não sou santo, não estou aqui para ser santo, nem para pregar santidade nenhuma. Sou falho e dou graças a Deus que sou falho para aprender. Mas tem coisa que nos incomoda. E eu vejo muito nas redes sociais, principalmente pelas mulheres, e não é crítica, não é culpa, tá, gente? É uma questão de atenção. Pais induzem os filhos, induzem a sexualidade. Criança tem que ser criança. Criança não tem o pai e a mãe, tem que eu já passar vi. pelas fases a criança todas com 7 anos e falar assim, você já tá namorando? Quem que é o seu namoradinho na escola? Quem que é a sua namoradinha? Isso é de uma imbecilidade, porque instiga o lado sexual da criança, que é pura. Eu tô falando, se eu fosse pai, eu não deixaria. Né? Essa coisa, em vez de focar no estudo da criança, por que vai querer instigar se a criança tá namorando? E isso dá muita brecha para a tendência de pedofilia. E outra, né? Eu vejo muito desenho subliminar. Você até sabe o que eu vou falar. Desenho com as menininhas de shortinho, de trancinha. Isso tudo instiga a sexualidade. Aí chega no ponto que eu quero saber. Então é um alerta, tá, gente? Os filhos não são meus, mas eu acho que se a gente quer prevenir, eu acho que começa dentro de casa. Sabe, criança tem que ser criança, não inverter papéis, né? Ela tá brincando de bonequinha porque ela já quer ser mãe. Peraí, é uma menina de 7 anos. Né, Cá? Então, vamos nos atentar. E aí entra na parte lei, doutora Carol. Isso é uma brecha. E como que o sistema entende ou subentende, ou tá criando, ou sei lá, alguma forma de... É que eu não sei que termo colocar, mas de fazer com que isso não fique tão exacerbado para as crianças. Tem alguma coisa sendo feita? Principalmente nas redes sociais? Olha, tem, mas também não que seja o suficiente. Né? Então, eu acho pouquíssimo. Exatamente. Primeiro a gente tem que lembrar, você falou da questão da psicologia, eu realmente não sou psicóloga, mas todo advogado é um pouco psicólogo. Sempre, porque você entende todo o contexto. A gente acaba tendo que entender um pouco da mente humana também, mas óbvio que sem especialização com relação a isso. Então, primeiramente, é muito importante isso que você falou, porque pular etapas da criança e do adolescente prejudica em um nível irreversível. E quando a gente está falando em pular etapas, às vezes, né, eu sempre gosto de trazer essa questão do digital, né, por conta da minha especialização, às vezes o pai e a mãe pensa que não está induzindo, mas não está fazendo esse controle que você falou. Sim. Então, tendo acesso a vídeos
instiga. Que estão entendeu? instigando. É. Músicas. Então, a gente precisa começar a realmente. O pai, ele tem esse dever, e isso é lei também. Conscientizar, né? Exatamente. A gente tem primeiro a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que não é uma lei recente, mas que coloca a responsabilização perante a criança e o adolescente em toda a sociedade. Não Então, expor a criança a esse tipo de... exatamente. E é interessante que, por exemplo, você pode não ser pai, mas se você vê um pai e uma mãe sendo negligente com seu filho, você pode denunciar. Padrinho de Eu, quatro, por exemplo, se então. souber que um pai ou uma mãe obriga uma criança de 9, 10, 11 anos a se prostituir, Sim. eu imediatamente vou. Sim. Ou só expor, né? Só expor em questão dessas imagens e vídeos que podem ali prejudicar. E aí tem um fato muito interessante que você colocou com relação à exposição também, às vezes, de gravar, enfim, né, as crianças, os adolescentes, que os pedófilos, eles estão avançando também com a tecnologia. Por Eles isso que fazem eu tô, uma máfia, uma por máfia, isso que eu uma tô falando. rede, uma Eles estão rede imensa. eles estão Porque se conectando. se tá ali, quanto mais fácil, tá ali, pronto, tá com alvo. Agora eles se encontram, né? Então eles Sim. sabem que tem lá no Japão, aqui no Brasil. Antes eles não tinham tanta conexão. Exatamente. E aí, o que tá em lugares que a acontecendo? gente jamais imaginou. Sim. Por exemplo, no meio de uma igreja. Né? A Muito. gente teve os casos dos padres pedófilos, que aconteceu no mundo inteiro. É isso. E não foi só no Brasil, nem nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Né? Acontecia isso. É uma rede imensa. Sim. Né? E agora que eles estão, até por causa da internet, conseguindo apanhar. Sim. Porque eles pegam os pedófilos até por pedófilos que se escondem muito. Isso. E às vezes é gente grande, gente Exatamente. grandona. A Né? autoridade De poder, também de poder. Né? Exatamente. Mas se eu soubesse, juro por Deus. Tem que denunciar. Eu denunciaria. E aí, o que está acontecendo? E aí vem um ponto de dica, inclusive, para os pais tomarem cuidado com a exposição dos filhos das redes sociais. O que eles estão fazendo, os pedófilos? Então, você grava o vídeo do seu neném, às vezes é bebê, às vezes com 1 ano, 2 anos, Pra enfim. pedófilo, isso é pedófilo, importante. acabou. Você é bebê, você é criança. É pedófilo. É importante. Acabou. É criança. Até 15 anos, 18 anos é pedófilo. Exatamente, é isso mesmo. E aí grava o seu bebê lá, às vezes comendo, né? Em especial quando tá comendo alguma coisa. E aí eles colocam no TikTok. No TikTok tem, né, muitos seguidores, né, ali que conseguem ver vídeos mesmo que, né, você não conheça. E aí eles estão fazendo comentários e eles só colocam assim. Então tem que tomar atenção com relação a isso. Coloca assim, minuto 3, segundo 4. Isso, e é um código. Olha. Isso é um código entre pedófilos para saber o ponto do vídeo da criança que instiga sexualmente o pedófilo. Olha lá. Em vídeos de mães Que dá e gatilho, pais. que dá gatilho. Exatamente. E aí eles pegam isso também, fazem recortes e Nossa, colocam em outros doutora, sites. mas isso é muito preocupante, gente. Muito, e ninguém nem pensa. E a imagem do seu filho pode estar exposta aí nessas redes que a mamãe falou, por exemplo. Misericórdia. Então- Não, e outra, de tráfico humano também. Tem muito. Exatamente. Gente do céu. Exatamente. É muito E perigoso. Como que E como normalmente, que age na na lei pra... o que eu tenho visto, eu não sei se eu tô vendo muito filme. Não, eu assisto. Muito Netflix. Eu assisto o Vítimas, né? Ah, boa. Aquele filme. E às vezes o pedófilo, ele já foi atacado na infância também. Uhum. Então, sempre Entendeu? tem um problema. É uma Sempre reação Por em isso que eu falei cadeia. que é uma doença. Por quê? É uma porque doença. ninguém vira pedófilo. Ah, agora eu acordei. É tipo gay. É. Hoje eu vou acordar hétero. Isso não existe. Não que homossexual... Gente, presta atenção. Sexualidade não tem nada a ver com o que a gente tá falando de pedofilia, É. né? Sexo é uma coisa, sensualidade é outra, sexualidade é outra. E crime né? é outra. Pelo amor, vamos ter senso pra gente, né? Mas, no caso do pedófilo, até onde eu acho, e que eu já estudei muito, que eu já li muito, a Tualá me deu aula sobre isso já, Maravilhoso. é um trauma que se tem. Foi violentado, alguma coisa que a criança Porque passou. é um gatilho que acontece. Exatamente, na isso, criança, gatilho, era esse o termo que eu tava... na pessoa. É, Ou porque sofreu na carne, ou porque que viu ou presenciou. ouviu, presenciou. Sim. E até pode acontecer de se aflorar sem ter nada disso, né? Mas aí aparecer a castração química, né? Uhum.
as internações e tal, que não resolvem muito, eu acho, mas é o que tem, né? para hoje, né? É o que se Exatamente. tem. E é triste quando um pedófilo vai para cadeia, que a gente sabe o que vai acontecer lá. Exatamente. Ele então, dificilmente sai vivo. Então, nesse ponto, eu sou contra, deixo claro. Eu também sou contra. Eu acho justiça com as próprias mãos, porque não é assim. Então, se você tivesse matar, então, já que é para 8 e 80, então tinha que ser feito isso para bandido, para tudo. Não é assim. Eu acho que a gente não pode ser tão... Entendeu? Mas tem que tentar entender... É um caso de internação tem que saber de onde vem, não é, doutora? Exatamente. A lei tá para isso, né? Então... Nós não somos, né, juízes e nem podemos mais fazer justiça com as próprias mãos. Exatamente. Então, por mais, né, que às vezes mexe um pouco com o emocional da gente, obviamente, mas é importante essa questão. Primeiro, a gente conscientizar crianças e adolescentes que aquilo é errado. Né? Então, essa prevenção é muito importante. Então, como eu falei, expor vídeos, como você deu esse exemplo, faz com que o adolescente ache que é normal. E aí, quando ele é abusado, ou a criança, não sabe que não é. Então, essa conscientização prévia e evitar também essa exposição é muito importante. E aí vem o lado também da exposição dos pais, que tem que tomar cuidado com relação a isso. Sim. E a gente fazer o bloqueio. Então, assim, a gente já viu caso que até os próprios pais são Não, você sabe que existe um projeto muito legal no Nordeste, que é de uma ONG, que eles fazem o quê? Histórias de fantoches para crianças nas escolas, para que as crianças entendam o que são os abusos, porque dificilmente o pai que é pedófilo vai ensinar que é um abuso. Então, a criança tem que entender de algum jeito leve. Traz pro lúdico, né? A professora, olha que legal. Algumas vezes as professoras têm os bonecos lá, que elas fazem ludicamente. É isso. Faz pintura. Tudo isso revela se a criança está tendo um problema desse tipo. E ela consegue denunciar, eu confesso. Esse assunto para mim é tão desagradável. Mas mama, nós como... É que entra muita coisa. A gente está resumindo. Eu, por exemplo, uso salto alto, né? Por uma questão de homenageá-las, é diferente. Sim. Eu não uso disso como uma forma de exploração sexual. Isso. Né, uso terno, enfim, tem todo um contexto por trás. Mas nós temos que falar, mama, sabe por quê? Não, eu acho que tem assuntos, por exemplo, que mexem muito comigo. Não, eu tô só falando que é uma coisa que não é confortável, né? Não é confortável, mas, por exemplo, pet. Eu não tenho, por mais que eu estruture emocional, para ver maus tratos com animais. Isso me tira do eixo. Não adianta. E tem gente que tem o prazer de publicar no Face. Agora vem na outra pergunta. Redes sociais. Recentemente, eu tenho uma amiga delegada muito querida, doutora Raquel. Você sabe quem é? Nossa amiga Galinatti. Queridíssima. E ela postou um vídeo no Reels. E eu tô falando porque aconteceu isso. E eu recompartilhei dela, com a autorização dela. Eu falei, doutora, posso? E eu compartilhei. E era uma cena de um vídeo do qual estávamos em São Paulo, na capital. Resumindo, 2 bandidos foram mortos. 2 CPFs que eles falaram lá. Eles falam cancelados. E eu compartilhei. E o Instagram, o algoritmo, me bloqueou no Reels, o vídeo, porque diz que eu induzi a violência. E não. E eu compartilhei falando justamente para amenizarmos essa situação. Foi o contrário. Exatamente. Então, até onde na lei a inteligência artificial ou algoritmo, ou sei lá o quê, consegue perceber isso para não fazer como fez comigo, com várias outras pessoas, por exemplo, que não tá fazendo algo ruim. Sim, essa é a grande discussão. Porque o que acontece? As pessoas cobram muito, inclusive advogados falam, não, as redes sociais precisam bloquear. Então, precisa parar que as pessoas compartilhem, pratiquem, né, às vezes, algumas atrocidades a partir de compartilhamento. Só que a inteligência artificial, ela vai aprendendo ali com alguns pontos, né, específicos. E aí, ela vai virar um tribunal privado. Então, a rede social acaba virando um tribunal privado que não é justo. Porque daí ela vai ser automatizado. Porque é impossível que o Instagram, o Facebook, simplesmente coloquem várias pessoas analisando qual ali que realmente está infringindo ou não. Sem contar também que, às vezes, a gente tem uma questão na legislação
algumas coisas são certas, outras são subjetivas. Então, para você ofende, para outra não. Entendi. Então, é muito complexo, né, doutor? Muito. Por isso que o que, na verdade, a gente tem que fazer é a prevenção. Então, isso é crime, isso não pode ser feito. Tipo, não pode, acabou. Exatamente. Então, não tem que abrir brechas, né? Exatamente. Aí tem que parar de... Aí a rede social não precisa ficar punindo pessoas inocentes como você. Delícia, né? Exatamente. Mama, vamos encerrando. A gente já estourou o nosso tempo. Sim. A gente passa. História. E sempre nos tempos... Tudo nosso é ótimo, né? Isso mesmo. Mas vamos voltar novamente, doutora, ao nosso convite. Com esse favor. tema, pra gente falar mais sobre isso e vários outros assuntos que eu acho tão essencial, né? Pra quem tá em casa. É muito pra importante. gente, né? Pois é, Pra se prevenir. Nós temos que abrir a nossa visão jurídica das coisas. Perfeito. Né? Eu acho que a gente tem que ser mais humano e menos robotizado, né? Exatamente. Fran, tem presente pra doutora. É que é um tema sério, vocês não ligam dentro de casa não, tá, gente? Não sou puritano, mas assim, tem hora que a gente tem que falar bravo pra gente, né, mano? Para as pessoas se conscientizarem. Porque misericórdia, gente. Mas vamos falar de coisa boa agora, só pra acalmar a gente. A nossa sorte. Equilíbrio. É que eu tenho aquele Dreams, que é pra sono, que aí eu fico pilhado, eu tomo, daquele... Aí acalma, sabe? Já quero. Então, é mais um... Tem que te mandar o de queratina ou de colágeno, que você não tem ainda. Esse é o Energy. Esse é pro nosso dia a dia. Eu tomo isso aí, eu fico zen, fico zeradinho. Já vou tomar Delícia, amanhã. Né? Presente também da Dinho Flores. Muito obrigado mais uma vez. Aos nossos parceiros, nossos apoiadores, né, Mama? Pois é. Nós vamos para um leve break, Carolzinha, para continuar com você. Perfeito. E você de casa, pense nisso com muito carinho, né? Independente se é crime ou não, pedofilia. E muitas vezes acontece embaixo do nosso nariz e a gente não percebe. Voltamos Muito obrigada. Oh, when you're looking at the sun. Not a fool. Delícia, né, Mama? Os nossos comerciais. O tema de pedofilia não é delícia. Não é. Mas a doutora Carol é ótima, me faz mal. Sensacional. Sim, mais uma vez, boa noite. Obrigado por estar aqui, Central Franquias. Boa noite. Você não quis me falar. Ela não quis falar, Mama, porque a gente já falou hoje. O que você trouxe de maravilhoso pra gente hoje? Olha, hoje eu trouxe o seguinte, né? Você que tá em casa, que tem um negócio muito legal, uma cafeteria, ou um restaurante, ou uma sorveteria. Sabe aquele negócio que quando um cliente passa, ele fala assim, nossa, que lindo, é franquia? E não é franquia? Então, nós transformamos o seu negócio em franquia. A gente tem um departamento lá, Paulo e Mama, que chama o departamento de formatação, departamento jurídico, equipe especializada, que pega esse seu negócio e transforma ele numa franquia. Aí depois que esse negócio é uma franquia, é que entra a Simone fazendo a expansão do negócio aí Brasil afora. Mas antes de fazer a expansão, a gente precisa ter o quê? Uma franquia. A parte jurídica também. Exatamente, tudo registrado, o contrato, a COF, que futuramente a gente vai falar um pouquinho mais sobre contrato, circular de oferta de franquias. E tudo isso entra na formatação, em um departamento jurídico especializado que faz isso lá na Central Franquias. Delícia, pois é, e tem né? os tempos do contrato, os valores que você vai pagar. Isso. Então, só vou fazer uma pergunta que me veio agora à cabeça. Pode fazer. Eu vou fazer uma franquia, né? Por Certo. exemplo. Uhum. Aí, na franquia, eu é que vou abrir a loja ou uma outra pessoa vai abrir a loja que eu tenho? É assim, quando a gente formata um negócio, se já tiver um negócio pronto, a gente vai transformar em franquia, já tem um modelo de negócio. Tá. Quando eu começo a fazer a expansão, aí eu vou vender, uma outra pessoa vai lá, pega esse modelo de negócio, faz um Aí modelo... paga para mim e paga para você. Paga para a franqueadora. Tudo é para franqueadora, o meu contrato é com a franqueadora, sempre, tá bom. entendeu? Legal isso, né? É. Então, se você tem um negócio legal, você quer formatar, fale conosco que a gente está aí pronto para te atender, né? Gente, vale muito a pena. A Central Franquias muito. Está no mercado há 5 anos com muita seriedade. São consultores especializados que vão orientar você, pegar na sua mão mesmo e te direcionar
para ter sua liberdade financeira. O contato está aqui embaixo. Isso Vamos aí. pro break, mas a gente vai continuar naquele tricô nosso que já é de casa, né, mama? É isso aí. Entre em contato já e comece a cuidar da sua vida financeira. Central Exatamente. Franquias. Voltamos já. I see the moon, I see the moon, I see the moon. Oh, when you're looking at the sun. Not a fool, not a fool, not a fool. No. Delícia, né? Você viu? Doutora Carol, como sempre, espetacular, né? Nos dando orientações, uma orientação, né? tá certo. Nossa, é maravilhoso. E Simone, que já é de casa, que a gente adora aquela loira também, né? Falando da Central Franquias, né? Dá uma perspectiva para o Dinheiro. futuro. Não, os quadros estão sensacionais. Esse mês a gente entrou com tudo, né? SR, iluminação, a minha equipe. O nosso diretor Cavalinho, que eu chamo de Cavalinho, que é o Ed, que eu amo. Te amo, gato. Um beijo. A minha equipe também, o Mar, tá todo mundo aqui, né, o povo? Ao buffet, também a Keila Rodrigues, são os produtos aqui, os óleos essenciais do Terra. Então vale a pena conhecer, A entre em iluminação contato também aqui. Então, que é da CR Iluminação, já tinha até falado, vamos falar mais uma vez, né? Buffet Rodel Fest, Buffet Finesse, a todos vocês, nossos apoiadores, ao Canto Alemão e Companhia, com esses móveis lindíssimos. Né? A Sempre gente gostoso. merece levar para você em casa coisa boa. E para falar, meu amor, hoje o tema tá babado. A bicha parece uma Barbie de tão linda. Olha a inveja de você aí. Tá lá. Olha a inveja, pelo amor de Deus. E o tema justamente é inveja no quadro Tô lá com quem? Com a nossa delícia, com a nossa diva, Tô lá Carolina. Seja muito bem-vinda. Olha! Nothing gonna save her now. Nothing gonna save her now. No, this broken side. Olha, a minha não avó... é uma Barbie? Você Tô tá com te falando. inveja. Tá de inveja, você. Boa noite. Lulu, A minha nona meu falava, amigo Lulu tá de Belo, parabéns, né, meu? Pra cuidar bem. E não cuida bem pra ver, não, que eu dou 5 tapão na cara e depois ligo pra doutora Carol. Com certeza. A minha Não nona é. dizia, Belo, Não é? Olha isso. Bela, Te metes. a inveja mata. E ela hein? tá Inveja toda, mata. tá toda ali. Vamos falar desse tema que eu acho... Vamos a gente falar. brinca, né, mama? Começou com Caim, né? Mas antes de mais nada, mais uma vez, excelente noite. Muito obrigado por estar aqui. É uma honra para mim, Eu como adoro sempre. esse quadro. Também. E você faz um trabalho incrível, transformando vidas, pessoas e trazendo propósitos, né? Ela, a Angélica, a Carol, todos que estão aqui, né, mama? Nós estamos com um grupo de mulheres lindíssimas Não, e e de competentíssimas. ponta, amor. De ponta, só os carros top. Você não tá É. entendendo. Só a nata da nata da É o nata. melhor programa da TV brasileira. Obrigado, minha mãe. Lógico que vocês estão aqui. Não é? Não, a gente não chega a tanto. Mas nós somos um bom A programa. gente potencializa, né? Tô lá mais uma vez. Muito obrigado, meu Eu amor. que agradeço. Excelente noite. Meu nome em nome da mama. Um tema que eu acho muito legal. Inveja. Pertinente, né? Porque a inveja, para quem não sabe, da palavra filosofia vem de cegueira. né? Verdade. Na filosofia, é uma palavra grega e significa cegueira. Porque a inveja, ela cega quem sente a inveja. Então, vamos supor, tem uma mulher que eu acho muito bonita, que tem muitos predicados. Eu gosto muito de vê-la, admiro. Só que eu me acho impotente, né? A minha autoestima é baixa, a minha autoconfiança é baixa. Então, eu fico cega. A partir do momento que eu fico cega, eu só passo a ter um sentimento de eu vou destruir aquela pessoa, É, porque vira ódio. porque a eu não vou. admiração É o vira amor que ódio. adoeceu. É o amor que adoeceu, né? O contrário do amor não é o ódio, é indiferença. Olha. E a inveja, ela é cega a pessoa, e cega mesmo. Por quê? Porque você passa a exercer somente o seu lado sombra. Todos nós temos o nosso lado luz É, e o nosso lado sombra. Sim. A inveja faz com que você segue você para si mesmo e passe a exercer somente o lado sombra. Então, já que eu me considero incapaz de me aproximar daquilo que eu admiro, e você não é incapaz, você é bem capaz,
eu passo a tentar destruir. Porque se eu destruo, logo Mas isso não é eu doido? surjo. Né, mama? Como é que você Ué, Caim matou Abel por conta disso. Aí, então, aí tem frustração, porque acha que não consegue chegar, que tira esse achar não sei da onde. Isso. Aí que doido. Aí admira, depois começa a ter ódio, aí já quer destruir a própria adoração. Como é que é isso, Porque gente? se eu destruo a adoração, tudo que a gente adora, a gente coloca no pedestal. Isso, E tudo que eu coloco no pedestal é inalcançável pra mim. isso. Então é melhor eu destruir aquilo, porque eu surjo. Eu vejo tão diferente, gente. Eu também vejo diferente. Se eu vejo uma mulher belíssima, Eu alguém quero que me tem espelhar, qualidades, né? eu vou me modelar. Poxa, que bacana. Eu vou falar, como é que... Eu vou conseguir ser aquilo. Exatamente. Como é que você conseguiu fazer isso? Como é que você aprendeu esse idioma? Como é que você aprendeu a fazer tocar piano, por exemplo? Ou como você consegue andar tão bem de salto? Você pode me ensinar? Vira algo que Isso é ser humilde, a ser né? mais, a ser tanto quanto. Sim, E porque espiritualmente, como é que é esse negócio Boa, da mamãe. inveja? para a por exemplo, espiritualidade, Aí é pior, né? então. Você vai também mesmo. para a espiritualidade, aquele espírito, que eu chamo de consciência, ela tá no limbo de si mesmo, e ela pensa o seguinte: eu preciso apagar aquela luz para que a minha brilhe, sendo que todas as luzes Gente, podem mas elas brilhar. são singulares. Olha, É, né? o Cada universo não pontinho faz aqui, cópia. exatamente. Se a gente olhar hoje, por exemplo, vou fazer uma analogia até com o nosso cérebro, uma tomografia, as sinapses que o nosso cérebro faz é idêntico a todas as galáxias hoje fotografadas pela NASA. Olha que legal. Ou seja, nós somos o universo em manifestação. Todos nós Sim. somos sagrados e Isso é fato. capazes. Então, ter inveja, ou ser uma pessoa invejosa, é um sentimento absolutamente burro. Como é que a gente percebe? A inveja? Eu e você, nós temos. Eu e essa aqui, eu sei que você também. Nós dois temos. Eu tenho faro. Eu boto o olho. Eu É falo, verdade, o Paulo tem mesmo. Fica esperto. O Paulo Falei, tem. Fica atento, porque não é legal. Então já corta. E nós todos, no fundinho, sempre temos um segundo Então, ou dois mas de não é. inveja. Então, Sim, todos mas nós já não é uma sentimos inveja. Uma inveja de querer a destruição do outro. É nesse ponto A que a gente tá falando. destruição, não. Então, A destruição. Eu gostaria de ser mas assim. mas como que percebe? Porque as pessoas confundem. Como me você corrija, percebe quem tá com inveja da gente? Tem muita gente que confunde inveja com falsidade. Que no fim tá Não, tudo, não, tá são tudo coisas- ligado ali. São sentimentos distintas, mas ruins. andam juntas. Andam Então, juntas. qual que é a dica que você dá pra gente começar a perceber inveja? vamos lá. As pessoas invejosas, As pessoas por falam exemplo. muito assim, você percebe muito quem é teu amigo quando você tá na M, né? Não vou falar a palavra, mas não. Quando você não sim. está bem. Não. Quando você não está bem, não é verdade. Porque é muito fácil. Quando uma pessoa não está bem, eu estou do lado dela. Por quê? Porque eu estou acima dela. É muito mais fácil. Eu estou me beneficiando, eu estou vampirizando. Afinal, eu sou muito melhor. A pessoa está naquela situação deplorável e eu estou ali como uma santa, como um santo, um caridoso. Não vira nem compaixão, né? Né? Mas, né? Na verdade, é um sentimento horroroso, ridículo. E aí, você quer saber quando a pessoa tem inveja de você? Quando você está brilhando, a pessoa se afasta de você. Aí você percebe que a pessoa não é sua amiga, a pessoa não é seu amigo. Por quê? Ela começa a não te prestigiar, ela começa a não te atender, ela diminui a frequência com quem ela fala com você, né? Ela começa a falar de você pelas costas, ela começa a criar campanhas de difamação. Credo, gente. Ah, tá magra assim? Não, mas você não sabe o que ela faz. Ela passa até fome pra tá magra assim. Não, ela fez lipo. Não, ela toma tal medicação. Não, ela fez uma cirurgia. Tá aí daí? Qual o problema? Tá. A pessoa começa a diminuir dela, você. O corpo é dela e o que a gente... Exato. Então, assim, a pessoa fala assim, ah, tá assim, mas você não sabe o que ela fez pra isso. Geralmente são pessoas que andam muito perto de você, que você confiou muitas coisas para ela, então você deu armas para essa pessoa.
usar Para que isso desenvolvesse. para que isso né? desenvolvesse, tá? Então, por exemplo, é muito fácil eu falar assim, ai, eu fui muito amiga de tal pessoa, quando ela estava naquela situação, eu ajudei. Primeiro, Antes de fazer o de que a mão... benevolente, entre aspas, Exatamente, o que a direita da esquerda não olha, não é? eu acho. Então, isso não se fala, fica entre a pessoa. Agora, quando você vê a pessoa brilhar, você vê o brilho daquela outra pessoa sumindo, indo embora. A pessoa, hoje no mundo contemporâneo, na era das redes digitais, ela para de comentar, ela para de dar like, ela não visualiza mais os seus stories, porque o seu brilho está incomodando a tal ponto que ela não consegue nem te ver. De repente você fala assim, ué, fulano sumiu aqui, não dá mais like, não interage nem nada. Aí você vai perguntar, oi amigo, oi amiga, né? O que tá acontecendo com essa sumida? Ah, não, tô corrida, não tenho tempo, né? Aí você começa a perceber nesses pequenos sinais, que não são pequenos sinais, que a pessoa não está suportando a sua ascensão. Como que a gente faz, né, mano? É que só tô fazendo pergunta. Rezo pro meu anjo da guarda. Quando você perceber Nossa isso... senhora. Meu anjo Misericórdia. guardador. Então, quando você perceber isso, você precisa fazer uma demissão espiritual, uma demissão psíquica. Essa pessoa não é sua amiga. Ela já te mostrou que não é sua amiga. Porque o amigo que é amigo, o amor, até para quem acredita na Bíblia, Sim. o amor não é invejoso, o amor não é orgulhoso. Ele multiplica, né? Exatamente. Ele expande. O Ele amor não é te Nossa, subtrai. companheiro, é Amiga, nossa, você tá brilhando, você tá maravilhosa, você tá maravilhoso. Meu Deus, que coisa linda, eu tô amando te ver. E você sente, a energia chega primeiro que as palavras. Você percebe no olhar, você percebe no tom, você percebe como a pessoa trata você. A falsidade já é diferente. Quando a pessoa fala assim, nossa, Paulo, eu vi que você tá com um programa na TV bacana, hein? Até o olhar muda. Vocês lembram nos quadrinhos, Turma da Mônica, desses quadrinhos que, quando faziam os diálogos, as letras iam caindo? Ah, é. A pessoa vai falando com você, o brilho dela vai sumindo. Nossa, Paulo, você tá bonito, hein? Credo. Você percebe pelo tom de voz que não é nada sutil, parece E sutil, como mas que não é lida? sutil. Como Não a lida. gente se blinda? Não Então, lida. você me conhece. Sabe como é que você ligo lida? O F do Vai Ser Feliz, amor. Isso. E eu fico... Eu corto geral, não quero O saber. Paulo corta mesmo. Beijo, se gostou, se não gostou, amém. A gente não tem Mas que... nem todo mundo tem essa facilidade que você tem. Mas eu aprendi. Então. Eu aprendi a trabalhar isso. Sim. A me permitir ter mais qualidade. Não é qualidade de caráter, é de qualidade mesmo. De ter pessoas De manejo, né? que eu possa multiplicar com elas e não subtrair com elas. Né? Sim, é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo, mas conforme a vida vai passando e você vai percebendo que tem pessoas que têm que ser demitidas da sua vida. Então, mas como é que a gente faz? Por exemplo, a gente tem um monte de conhecidos nossos Sim. que mandam WhatsApp. Oi, amado, oi, lindo, linda, não sei o que, sei Até lá. o jeito de falar, você percebe. Então, e aí você fica sem jeito. Eu não, sabe que eu corto, mas Você assim, corta. tem gente que fica sem jeito de cortar porque tem amigos em comum. Como é que a gente Ou a lida? pessoa usa palavras carinhosas, Então, e como é que a gente lida com isso? se afastando de uma maneira elegante. Olha, eu não vou poder comparecer, eu não vou Você vai poder dando ir. desculpas, entende? Em doses homeopáticas, você vai simplesmente cortando até que a pessoa Então, entenda. mas eu faço isso. Você faz Né? isso? Eu faço assim, quando eu percebo, aqui, eu tenho alguns amigos que são assim. Quando eu percebo, Mama, quando por eu favor. percebo que existe uma coisa parecida com inveja, que a inveja não é você querer ser aquela pessoa, é você não querer que aquela pessoa seja como ela é. E ainda Exatamente. tirar tudo que Entendeu? ela Você tem. quer Que tirar, isso, gente? E aí, a única coisa que eu espiritualmente eu faço, eu me coloco numa redoma mesmo. Eu sento, me vejo cercado de uma luz lilás ou uma luz dourada e tal, que nada alcance em mim. E rezo pro anjo da guarda da pessoa, que é a única coisa que eu sei fazer.
Sim, e é muito importante, é a maneira que ela desenvolveu. Tem muitas pessoas que praticam o Ho'oponopono, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou Eu grato, faço muito. com o nome da pessoa. Eu aprendi com o Paulo. Ou tem pessoas que rezam, ou oram, ou Porque pedem muitas para o das- anjo da guarda, Muitas das vezes, né? tem vários teores de inveja. Uma coisa que a gente tem bobinha, Níveis, né? tipo, ai, olha lá, né? Mas não do modo ruim. E tem aquela que é destrutiva, né? Que Sim. mata. Então, Que mata. Então, o Ho'oponopono serve para isso, porque muitas vezes, inconsciente, nós geramos uma inveja que não é nossa. Eu sei que eu tenho um momentinho que eu tenho inveja Todo de mundo alguma tem. coisa. Sim, Mas você não usa isso para parar a tua vida, para querer destruir o azar. outro. Exatamente. Então, situações como, por exemplo, eu passei recentemente de uma pessoa que geralmente a pessoa não tem inveja do ter, é do ser. Porque o ter vai e vem, dinheiro vai e vem, saúde vai e vem, é o ser, é o seu talento, o seu brilho. Então, eu passei uma situação recentemente de uma pessoa de um convívio muito próximo meu e que sempre me tolheu e eu não percebia. Eu achava que era minha amiga. Quando ela começou uma campanha difamatória e contando mentiras sobre minha pessoa, eu percebi que ela queria destruir porque eu estava brilhando. E na Isso. cabeça dessa pessoa, eu jamais poderia brilhar. Eu tinha que ficar nos bastidores dela pro E ainda resto da jogar que a vida. pessoa não tem capacidade, gente. Exatamente. Que isso? Como que eu me blindei? A primeira vez, essa campanha difamatória, eu adoeci. A segunda vez, eu tô fazendo um levante e tô fazendo um movimento com pessoas muito poderosas que passaram por situações parecidas, não para prejudicar essa pessoa, porque eu não quero o mal dela de forma nenhuma, né? Mas eu quero com que pessoas não caiam ou adoeçam ou aconteça algo pior, destruam sim, sonhos e trabalhos sim. e projetos por conta de inveja. Sendo que se você pode somar com outra pessoa, por que você quer destruir com campanhas difamatórias ou até com uma energia ruim? Desejar energia ruim, pra mim, pelo menos estou lá, não pega, porque eu não acredito nesse tipo de coisa. A pessoa pode desejar à vontade. Tô lá, continua sendo, tô lá. Porque você não reverbera naquela Não, vibração, de jeito né? nenhum, eu não entro Eu- nessa frequência. Lembra que eu falo muito isso? Falo comigo. Eu não entro nessa adianta. frequência. Porque, Então, assim, assim, você que tá em casa, não entre na frequência do porque, invejoso. assim, gente, até parente fala mal da gente, até nossa mãe fala mal da gente. Oh. Ou de vez em quando tem uma invejinha, né? Porque a gente, sei lá, Sim. trocou de carro, não sei, comprou uma. Não sei. Tô falando aleatoriamente. Então, por que se consumir vibrando na energia ruim do outro, né? A minha ama falar Não mal é? de mim. Então. Eu sou o tema preferido da festa. Mas isso todo mundo, eu, a mama, isso todo mundo, né? Sim. Só que a gente tem que ter, eu acho, saber diferenciar e não entrar nessa vibração energética. Porque senão você vai acabar ficando igual, ficando pior. Quanta gente que deixa de seguir a própria vida porque se prende a isso. Sim, E como que a gente faz? Novamente, você deu várias dicas já. sim. Mas tem alguma forma, a mama usa da parte de espiritualidade, eu também, e eu ainda, você sabe disso. Sim. Eu nem ligo mais que fale. Ok, é a tua opinião, você acha isso? Você acha que eu falei isso? Você acha que eu sou falso? Ok, porque geralmente eles próprios Cada dia eu ligo sabotam, menos, né? cada dia eu ligo menos. Não. Eu ligo, mas eu ligo Então, menos. e é tão doido isso, É. da inveja, vocês é de casa, eu quero que vocês pensem junto comigo. Porque assim, por exemplo, a pessoa fala de você, cria uma história, a pessoa age com a falsidade com você a vida inteira. Sim, Aí você deixa de fazer o que ela quer, na inveja dela, aí você não presta mais. Então, eu sou bonzinho, a boazinha, não, ele que não presta, porque ele falou mal de mim. E aí começa a querer boicotar. Só que geralmente boicota com os conhecidos, com a sua mesma rede é a de campanha relacionamento. difamatória, né? E isso é tão doido porque ela não entende que ela tá sabotando ela. Porque se ela sabota o outro, que é amigo, o outro cai, eu caio, você cai. Ela cai. Porque aí não volta nem pra ela. Porque uma hora a ficha da pessoa cai. Ela fala, mas peraí, você tá falando de Ciclano e Beltrano, meu nome tá na roda da Também. fogueira Também pode estar lá, né? junto. Entendeu? Tem uma frase que minha avó diz assim: quando Acho tem eu. uma mesa, você está sentado numa mesa e a mesa está falando mal de alguém, quando você se levantar, a próxima pessoa a ser falada vai ser você. Certeza.
né? certeza. Então tome muito cuidado com as mesas que você senta. Se é uma mesa de campanha difamatória, quando você levantar, você vai ser a próxima vítima. Aquela famosa rádiozinho peão, né? Tem que saber onde você está sentando. Sobre a questão dos parentes, eu separo muito parente de família. Parente é aquele que tem o nosso sangue. Família são aquelas pessoas que você São escolhe agregadas em para conviver com Muitas você. vezes socorre muito mais até, né? Parente, maioria das vezes. eu tenho um monte. Eu também. Eu sou a festa dos meus parentes, porque sem mim, minha parentada não teria graça, porque eles não teriam assunto. Né? Então, assim, eu sou o assunto ótimo. deles, eu sou maravilhosa. Eu falo assim, gente, nossa, muito obrigada por tantas homenagens que vocês fazem pra mim no grupo, né? Porque se não fosse por mim, vocês estariam falando de quem? Então, mas aí como que entra na parte Né? das redes sociais também, né, mama? As redes Tá no sociais. convívio, aí você para. Eu faço isso mesmo, eu bloqueio, paro de seguir. Não quero essa carga pra mim. E é um direito que eu tenho. Claro que é. Isso é bíblico, foi nos dado, né? E eu corto mesmo. Agora, como é que faz pra gente blindar isso? Nas redes sociais? Por exemplo, não vou bloquear, tenho medo, não tenho medo, tanto que é a última pergunta, mama, se tiver mais alguma, já faz junto. Não dá pra ter medo, gente. Se a gente tá nas redes sociais, a gente tá vulnerável. Vulnerável no sentido de nós estamos nos expondo, colocando a nossa cara a tapa e inevitavelmente vai acontecer, sim, né, das pessoas terem inveja, mesmo porque o Instagram nada mais é que um álbum de É um pouco- fotos, Eu falo é um Insta, mas todas as redes exibicionismo. só sociais. que com mais rapidez. Antigamente nós tínhamos o álbum de fotografia com aquelas máquinas analógicas, Polaroid. né? De 12, 24 a 36 poses. O Instagram, o que que é? É só tecnologia, é a mesma coisa. Ninguém tira foto de velório, gente. Ninguém tira foto chorando. Não é não. Verdade, é verdade. Claro que não. Você vai tirar foto dos seus melhores momentos. A pessoa fala, E até inventando que você é melhor do que você é. assim, não, a vida da pessoa é uma mentira. Nem sempre é uma mentira, gente. Era só um momento bom que eu tô postando ali. Agora, se você tá com inveja do meu momento, Deixa de seguir, o que né? que eu faço? Não, ou deixa de seguir, a pessoa geralmente vai deixar um comentário maldoso ali, ou bloqueia a pessoa, simplesmente bloqueia. Na minha primeira aula na faculdade de psicologia, fizeram o seguinte exercício. Se uma árvore estiver caindo no meio de uma floresta agora, onde você não está vendo que essa árvore está caindo, você só sabe, só tô te dando essa informação agora. Essa árvore está caindo? Não, porque você não tá vendo. Você não tá vendo. ouvindo. Então, bloqueia. Olha que interessante. Bloqueia. E percebeu uma pessoa invejosa ao seu redor que não torce por você, que você está em ascensão e essa pessoa começou a diminuir a frequência de like, visualização. A gente mede muito a métrica hoje pelas redes sociais, Eu porque falo elas muito são, isso, nós falamos ela muito é a isso. vida real. É um termômetro. Rede social é termômetro, né? Então se a pessoa te bloqueia, ela tá te bloqueando da vida dela, ela não quer mais contato com você, ela não quer dizer nada, quer dizer tudo, tá? Então, entenda que essa pessoa não serve mais para sua vida. Tem bilhões de pessoas no mundo legais, bacanas para você fazer amizade. Reconstrua sentimentos legais, comece a selecionar e se responsabilizar pelas pessoas que você coloca na tua vida, porque é você que você escolhe, você seleciona, você mantém, você recompensa e você insiste. A partir do momento que você percebeu, corta. Sim, porque não é só de um lado, né? Não é de ambos. Demita da sua vida. Aprenda a demitir pessoas da sua vida. Eu não preciso mais de você. Por quê? Porque você pra mim não serve, não é útil. Você não é meu amigo, você não é minha amiga. E Não era o bem, né? Né? E você também deixa de ser útil para ela. Exatamente. Sim. Na verdade, nunca foi, né? Nunca foi. Gente, você vê que delícia, tô? Que papo bom, né? Te amo Pois é, tanto toda também. vez quando você vem. Que delícia, né, mama? Tá com ela aqui, com a nossa Barbie. Mama, a gente, pra variar, estoura os tempos toda vez. Não tem jeito. Já ficou como é que Já é fala? tradição do Já programa. ficou Mas é tão bom, batido né? isso pra nós, né? E falar nisso, estourar tempo, ter presentes. Sim. Franjos, a nossa diretora de marketing. Digital. Presente da Fran. Equilíbrio para você. Obrigada. Dadinho Dadinho Flores. Flores. É Ó, linda produto flor. novo, viu? Queratina e colágeno. Pois Queratina é. e Pra colágeno. ficar mais linda, né? Pra ficar mais Obrigada. insuportavelmente linda. Mais porque já é insuportável, mais insuportável. invejada. Mas então, mas é bom. O insuportável que eu falo é da parte boa, tá? Não é Surta. da parte boa, não. Né? Vral. Vral. Pra fazer aquelas Sou. fotos, Vral. Amo você. Eu também. Quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade.
Eu quero deixar um recado para as pessoas que estão passando por essa situação, para elas entenderem que tudo passa. Isso o Chico Xavier sempre falou, né? O Chico Xavier, para mim, é um grande exemplo de ser humano que passou pela Terra. Ele botou nos pés da cama dele. Exatamente, né? E ele foi, quando ele desencarnou, para quem não sabe, com laudo de esquizofrenia. E ele foi muito invejado, mesmo dentro da super simplicidade dele, por ter um dom de ser um carteiro espiritual. E ele passou por essa terra só espalhando amor. E ele falou uma coisa que sempre ficou guardada em mim. Ao entrar num ambiente, deixe um rastro de alegria por onde passares. Eu falo tanto isso e você ouviu É uma frase do Chico, muito tá? de mim falar isso que a mamãe sabe, vocês sabem. Abençoe o lugar onde você entra. Isso. Eu, todas as vezes que a gente vai gravar, que eu tô aqui, ninguém sabe. Vocês estão sabendo hoje que eu tô contando agora. Só os meus mais íntimos sabem. Eu abençoo a hora que eu entro. Eu faço o sinal da cruz e falo, Senhor, abençoe esse ambiente, todas as pessoas que estão aqui e traga abundância e prosperidade para elas. Através do nosso trabalho, não é o meu, é o nosso. Então, começa a usar isso, né? E é forte, funciona, porque tudo que é de coração dá certo, né? E como diz uma grande amiga minha, tudo que você abençoa, te abençoa de volta. Exatamente. Gente, dorme com essa semana. Uma que com essa dessa inveja, que eu já sei que vai ter gente no Instagram apagando. Nossa, vai ser uma metralhadora, né? Vai ser Sentiu inveja, Na rede social, cancela, porque é cancela. inerente do ser humano. Exatamente. Sentiu Eu inveja, acho. cancela. Não, vou me Eu modelar nessa pessoa. Eu vou elogiar essa pessoa. Reprograme seu cérebro, ao invés Eu de acho. atacar, elogie. Eu acho. Mais uma vez, te amo. Eu também. Obrigado por estar na nossa Boa vida. Um noite. grande beijo. Grande obrigado beijo. por Amo estar você, aqui amo, também. amo. Quer falar mais alguma coisa, mama? Não, só quero abençoar. Ai, que ótimo. Amém. Né? Eu recebo. Te amo. Amamos vocês aí de casa. Muito obrigado pelo carinho de vocês, a toda a minha equipe, produção dos meus parceiros, patrocinadores. Tenha uma semana abençoada. Porque assim é. Assim né, é. Tô? Assim é e sempre será. Amém. Amo vocês. Vamos continuar com o Tricô com a tua lá, Carolina. Fui!